Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel 21, versos de 15 até o final, 22. 2 Samuel 21, 15 a 22 diz assim: Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com eles os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era um dos filisteus do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, e tentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Entre os homens de Davi, assim os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sebecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Hanã, filho de Jaaré, Oregim, o Belemita, feriu Golias, o giteu, cuja lança era a haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de estatura alta, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé 6 dedos, 24 ao total. E também este nascera do gigante, e injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Esses quatro nasceram ao gigante de Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos nesse momento orientação para que, à luz da Tua palavra, possamos ver as aplicações para as nossas vidas, espiritualmente, que possamos buscar fazer a Tua vontade nas lutas que temos passado dia a dia. Perdoa os nossos pecados, Deus, orienta-nos, ajuda-nos a fazer a Tua vontade e não a nossa. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Temos por lutas passado. 20 de setembro, dia especial para nós hoje, o dia do Rio Grande do Sul. Farroupilha ou farrapo, a maneira como é chamado aqueles que se revoltaram contra o governo do Império. A Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha, como ficou conhecida, foi uma revolução aqui da nossa região, uma revolução regional. E ela teve um caráter republicano, quer dizer, república contra o Império, contra o governo imperial. Então, a província de São Pedro, ela buscou a declaração da independência do Império. Por quê? Porque ela queria ser uma república independente. Isso estendeu-se durante 10 anos, de 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845. Quem disse que igreja não é história? Nós temos que ver a nossa história. Então, essa revolta, ela foi denominada como Farroupilha e teve líderes que se levantaram, e o mais expressivo desses líderes foi Bento Gonçalves da Silva. Ele teve o destaque. Qual a justificativa para a revolta? Tem que ter uma justificativa para eu lutar ou eu me levantar contra alguém. Não pode ser a troco de nada. Qual a justificativa que era dada? Era um conflito político entre os liberais, que promulgavam um modelo de Estado com maior autonomia para as províncias em relação ao domínio do Império. Por quê? Porque os impostos eram muito pesados. Então, isso já estava na Constituição de 1824, que poderia ter uma independência. Então, esse movimento foi da elite, com os estancieiros, os produtores de charque, de carne. Eles se revoltaram contra a forma como os impostos eram recolhidos. Os impostos eram recolhidos aqui na província e iam tudo para o cofre do governo imperial. Mais ou menos parecido com o que querem se fazer hoje no nosso país. O governo hoje quer o quê? Que o imposto seja recolhido aqui nas nossas prefeituras e no estado e vá para o caixa único. Então, essa revolta, no passado, foi contra isso que hoje querem fazer aqui no nosso país. Então, o nosso estado se destacou com essa
situação. Então, Bento Gonçalves comandou essa luta contra a cobrança desses impostos sobre o gado, sobre o couro, sobre o charque, sobre o trigo, sobre tributação naquilo que era produzido no nosso estado e que não ficava para cá. Quer dizer, não permitiam desenvolvimento aqui e desenvolvia-se em outros locais que não tinham o tributo. Então, houve esse levante. Então, essa história do Brasil, ela é marcada por muitos conflitos. E o nosso conflito aqui, ele é muito local, essa revolução. E o mais interessante, irmãos, é que durante esses 10 anos, depois de 10 anos, houve a derrota dos farroupilhas em relação a tudo isso que acontecia. Mas por que então, se houve uma derrota, se comemora o Dia dos Farrapos ou o Dia Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul? Qual é a contradição que existe nisso? É que essa revolta, ela deixou marcas, ela deixou para que em 1889 fosse constituída a República Federativa do Brasil. Então ela antecipou, esses conflitos anteciparam a proclamação da República. Então ela tinha um significado. Houve uma derrota? Houve, mas a vitória foi mais adiante. Então ela teve um objetivo. Ela teve uma finalidade. Então o Rio Grande do Sul comemora essa derrota. Juremir Machado escreve, ele é jornalista e historiador, ele diz assim: os gaúchos comemoram por acharem que ganharam a guerra. E ele acrescenta: as guerras se ganham ou se perdem, muito mais pelas ideias do que pelas armas. Então a ideia da República vingou em razão dessa guerra. Então é o legado deixado, é por isso que nós comemoramos. O Estado lutou, o Estado hoje, né, Estado, mas na época, a província do Rio Grande do Sul, a província de São Pedro, lutou para ser independente do Império em razão dessa taxa de impostos. E a pergunta que fica para nós salvos em Cristo Jesus: lutas acontecem diariamente nas nossas vidas. Temos por lutas passado. E como nós temos enfrentado essas lutas? Assim como esses farroupilhas, com vigor, com visão num objetivo, e nós como salvos em Cristo Jesus, como nós temos lutado? A Bíblia diz que, Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Segundo João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então essa é a luta do crente, fazer a vontade de Deus em meio às dificuldades. Satanás, o mundo, a nossa carne, militam contra o Espírito Santo que habita no coração de todo aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador, recebe o selo do Espírito Santo. Naquele momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, começa a luta. A luta para crescer espiritualmente, a luta para se fixar na palavra de Deus, a luta para fazer a vontade de Deus. E isso é uma escolha diária. A independência desse pecado. Então, as lutas que temos passado, além da esfera espiritual, muitas vezes elas são relacionadas com relacionamento entre salvos em Cristo Jesus, na igreja local, relacionamento com incrédulos no trabalho, com os vizinhos, com os nossos familiares que não creem em Jesus Cristo como Salvador, lutas com dificuldades financeiras, lutas com relacionamento entre pai, filho, mãe. São lutas diárias que nós precisamos enfrentar. Lutas contra a minha velha criatura, a minha velha carne, a carne que conspira contra o Espírito de Deus, que quer fazer com que eu me molde à imagem e semelhança do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas a minha carne não deseja isso. Ela me impulsiona para viver conforme o curso desse mundo. Então são lutas que nós temos passado. É uma luta para fazer a vontade de Deus. E aqui nesse capítulo de 2 Samuel, parece ser alguns versículos jogados e não tem significado, mas nós vamos ver verdades para a nossa vida nessa luta diária.
E ele começa ali no versículo 1, dizendo que houve nos dias de Davi uma grande fome. 3 anos de fome consecutivos. E Davi buscou o Senhor e consultou o Senhor. E aí o Senhor falou que essa fome, essa dificuldade, era por causa da família de Saul, da casa de Saul, que matou os gibeonitas. Então a luta que Davi enfrenta, uma fome, versículo 4 e 5. Então os gibeonitas que disseram, não é por causa de prata, de ouro que temos questão contra Saul e sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele, que é, pois, que quereis que eu vos faça? E aí os gibeonitas falaram, e disseram ao rei, a Davi, o homem que destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que o enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Então, os gibeonitas queriam uma vingança contra aquilo que Saul fez. A fome veio em razão do zelo de Saul pelo Senhor. Mas nós sabemos que Saul tinha zelo quando convinha. E no caso dos gibeonitas, ele não deveria ter dizimado os gibeonitas. Porque se for lá para o capítulo 9 de Josué, os gibeonitas, eles são dos moradores de Gideão, e sabendo que Josué havia destruído a Jericó, eles temeram. Por quê? Porque Josué destruiria também os gibeonitas. E aí eles se fingiram de viajantes que vinham de muito longe e enganaram a Josué, fizeram um acordo de paz com Josué. Josué aceitou o acordo de paz, ele não consultou o Senhor para ver se aquele acordo seria um acordo que traria glória a Deus. E aí Josué mais tarde descobriu que os gibeonitas eram vizinhos. E aí eles habitaram no meio dos israelitas. Ele tornou que os gibeonitas fossem cortadores de lenha e tiradores de água. Mas como havia jurado pelo Senhor que não mataria eles, ele preservou e eles moraram durante muitos e muitos anos no meio do povo de Israel, até que Saul assumiu o seu reinado e tentou dizimar. Então isso era a briga que tinha, e Deus trouxe essa fome em razão dessa quebra desse juramento que havia sido dado aos gibeonitas. E eles aqui estão requerendo que Saul pudesse, da família de Saul, pudesse ser entregue pessoas para que pudesse aplacar a ira dos gibeonitas. Versículo 2, a parte final. Porém, Saul, no seu zelo, a casa dos filhos de Israel e de Judá, procurou ferir os gibeonitas. Então, eles pediram para que isso pudesse ser refeito, pudesse ser consertado. Interessante, se nós olharmos lá, em 1 Crônicas 8, 29 a 33 e 1 Crônicas 9, 35 a 39, na genealogia de Saul, os gibeonitas são parentes chegados de Saul. O avô de Saul é gibeonita e ele quis dizimar. Então, esse era o motivo de todo esse problema, toda essa dificuldade. Então, nós vemos que muitas vezes acontecem problemas. Nós temos lutas a enfrentar por causa de decisões erradas que nós fazemos. E aqui, em razão de decisão de reis de Israel, que seria Saul, para chegar agora aqui no caso de Davi, e Davi vai enfrentar uma luta, vai enfrentar essa dificuldade em razão desses gibeonitas requererem que pudesse ser aplacada a ira. Então, nós vamos ver agora ensinamentos da palavra de Deus naqueles versículos de 15 a 22, para que nós possamos entender e aplicar em nossas vidas. Primeiro, nós precisamos lutar a vida toda. Versículo 21, e injuriava a Israel. Injuriava, os gigantes injuriavam a Israel. E aqui Davi está lutando com aqueles que injuriavam a Israel. Quando Davi começou, lá com 16, 17 anos, o que aconteceu quando ele chegou naquela batalha com os filisteus? Quem se levantou lá? Golias. E o que ele fazia? Ele injuriava Israel. E Davi se colocou à disposição para combater. Então Davi começou lá com 15, 16, 17 anos a luta
e agora aqui, depois, com 70 anos, Davi continua lutando. Então, a vida cristã é uma luta constante contra o pecado, contra a nossa carne, contra esse mundo. E nós não podemos desfalecer. E veja que ali fala de 4 gigantes. Gigantes que nos atormentam, que nos amedrontam, mas que não podem nos vencer quando nós estamos firmados na palavra do Senhor. Então, a vida constante de lutas contra o pecado. E a vitória está naquele que confia no poder do sangue de Jesus Cristo, que tem poder de nos livrar. Em razão da nossa perseverança, da nossa fidelidade a Deus, Deus vai nos socorrer no tempo oportuno para nos dar vitórias. Salmo 145, 16, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado nos separa de Deus. Por isso que a vida cristã, ela precisa ser uma dependência diária da palavra de Deus, do Espírito Santo, para nós não pecarmos, porque senão o Senhor não vai estar conosco nessa jornada. Enquanto estivermos vivendo nesse mundo, nós precisamos lutar contra tudo e contra todos que procuram tocar na santidade de Deus que habita dentro do nosso entendimento, dentro do nosso ser. Nós precisamos manifestar a santidade de Deus e para isso é uma luta, não é brincadeira. Olha o que Paulo fala a respeito da luta na carne que ele tinha lá em Romanos 7, 14 a 23. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros contra a lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, Paulo aqui mostrando que a luta, ela é diária. E veja, um homem espiritual dizendo que quer fazer o bem não consegue, quanto mais nós, crentes comuns. Se nós quisermos ser comuns, mas nós podemos chegar na estatura de Paulo quando aplicamos a palavra de Deus na nossa vida. Mas precisamos entender que temos essa luta, e Paulo entendia isso, e Paulo lutou toda a sua vida. Quando ele diz, acabei a batalha, guardei a fé, por quê? Porque ele esperava em Deus em todas as suas dificuldades. 1 Coríntios 10, 13, não veio tentação senão humana, mas fiel a Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes com isso dará o escape. Então confie em Deus nessa luta. Ela vai ser até a eternidade. Todos os dias estarei convosco até a consumação do século. Esse é o nosso conforto, esse é o nosso consolo para enfrentarmos essa luta. Há denominações que dizem, ensinam, pregam no púlpito, que o crente, a vida do crente é uma vida fácil, que o crente não tem que lutar. Olha para a vida de cada membro dessas igrejas, como eles têm passado, como eles têm vivido, com dificuldades assim como nós, porque eles não são melhores do que nós. Deus, através das lutas, nos prova, nos aperfeiçoa o nosso caráter para que nós possamos dar glória a Deus. É por isso que há luta. E Deus não vai tirar essa luta quando nós pregamos a palavra de Deus e há arrependimento. Nós mostramos para a pessoa que ela é nascida de novo. E a partir dali ela começa essa luta. Para que ela tenha entendimento, porque senão ela vai largar a mão do arado ou olhar para trás. Ela precisa crescer, precisa ser instruída na palavra. Moisés lutou toda a sua vida contra o quê? Contra as murmurações do povo de Israel. Contra tudo aquilo que o povo fez contra Deus. Contra o povo judeu. João lutou na ilha de Patmos contra Satanás. Aonde ele recebia de Deus as revelações, e ele lutou para isso.
as lutas que temos passado não devem nos abalar, irmãos. Elas devem nos encorajar. Por quê? Porque aí é que nós vemos a presença de Deus. Deus está nos provando, está nos aprovando. Então, quando nós lutamos e termina uma e vem outra, é porque nós estamos fazendo aquilo que agrada ao nosso Salvador. E nós devemos seguir à frente para que Deus possa continuar recebendo glória. Então, busque a Deus, não só nos cultos da igreja, busque no devocional, na leitura da palavra de Deus. Então, a vida toda nós vamos lutar em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer os inimigos. Versículo 22, voltando lá para o texto de 2 Samuel 21, 22. Estes 4 nasceram do gigante de Gate. Então, nós vamos ver aqui 4 gigantes, do versículo 16 até o versículo 21. 4 gigantes que Davi lutou com seus homens e que nós vamos trazer para uma aplicação espiritual que nós precisamos lutar. Irás lutar a vida toda contra os inimigos que nós vamos destacar. Primeiro inimigo, versículo 16, Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e cingia uma espada nova. Intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o sacerdote, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então, os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então, esse primeiro inimigo, Isbi-Benob, seu nome em hebraico, habitante de Nob, habitante das alturas. A que nós podemos comparar isso como um inimigo na minha vida espiritual? Este gigante, Is-Benob, pode representar o orgulho, a autoconfiança. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus nos diz isso. Então, não se sinta mais espiritual do que ninguém, não se sinta melhor do que ninguém. Busque fazer a vontade de Deus. Então, muitas vezes Deus me dá talentos e eu me orgulho desses talentos. Por quê? Porque o irmão não tem, mas eu tenho. Só que muitas vezes eu tenho talento e não uso na obra de Deus. Eu fico para mim. Isso é hipocrisia, um orgulho barato. Eu tenho, mas não divido com os outros. Então nós precisamos ter cuidado. Há pessoas que mudam suas atitudes por causa desse orgulho, da autoconfiança, dão de ombro nos outros. Então esse é o primeiro gigante que nós temos que lutar. Segundo gigante, ele fala ali no versículo 18, um tal de Zaf. Houve esse gigante a peleja contra os filisteus, e Sabecai os Ita feriu, que era dos filhos dos gigantes. Um gigante. Podemos dizer que Zaf significa limiar, umbral. Este foi derrotado por Sibecai. Sibecai quer dizer o Senhor sustenta. Zaf nós poderíamos representar como a mentira, como a hipocrisia. Pessoas têm um comportamento muitas vezes dentro da igreja e têm um comportamento fora da igreja. Isso é hipocrisia. Dizer uma coisa e fazer outra coisa. O crente precisa ter uma personalidade única. Ele não pode mudar, ele não pode se adequar conforme o meio. Eu já testemunhei para os irmãos, eu trabalhei numa empresa em que a pressão era muito grande quando tu dizia que era crente. O meio procurava te moldar as atitudes que aquele meio exigia para que o comportamento pudesse ser igual aos demais. Eu vivi durante um período nessa empresa procurando fazer a vontade de Deus, dar glória a Deus. Procurei fazer a diferença, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Eu não me moldei ao meio. Por quê? Porque senão seria hipocrisia sair da igreja e chegar lá e fazer uma coisa completamente diferente. Sair da igreja e em casa ter um comportamento diferente. Isso é hipocrisia, mentira. Nós temos que ter o mesmo comportamento. Olha para a rede social e veja muitos crentes, como é o comportamento deles na rede social. E veja como é o comportamento dele quando está se relacionando contigo.
Nós precisamos ter um comportamento único, irmãos, na igreja. A santidade, ela é exigida por Deus para que nós possamos trazer glória a Ele nesse relacionamento. Então, é um gigante que nós precisamos lutar contra a hipocrisia e a mentira. Um terceiro gigante, versículo 19. E houve mais uma peleja contra os filisteus em Gobe, e Hanã, filho de Jeará, Orejim, o Belemita, feriu a Golias, o giteu, de cuja lança era como a haste de um tecelão. Então, Golias, o gigante, Golias era campeão dos filisteus, assim como Davi derrotou o campeão dos filisteus lá quando tinha 15, 16 anos, agora aqui está lutando contra outro, um irmão do Golias que ele havia derrotado, tão forte como aquele, porque ele estava aparelhado. Veja que o inimigo ele vem aparelhado contra nós. É o pecado, irmãos. O pecado ele vem aparelhado para nos derrotar e nós precisamos ter o cuidado. Bronze, capacete de bronze veio ele, uma armadura de escamas e portava uma espada e uma lança. Um escudeiro caminhava à frente. O inimigo, ele é forte, ele é astuto. Foi ele que desafiou o Deus vivo e aqui estava desafiando também a Saul. Ele vem com espada, ele vem com arma, mas nós vamos com o Espírito de Deus. Davi derrotou o irmão dele com uma funda, nós vamos derrotar com o Espírito de Deus, porque a palavra de Deus está conosco e nós precisamos aplicar. Qual seria esse gigante? Eu assemelho ele, em razão da estatura, à fofoca, à força da fofoca. A força da fofoca no relacionamento entre os irmãos em Cristo, a força da fofoca aonde nós podemos nos relacionar com as pessoas, nós precisamos ter cuidado. Não pode partir de nós qualquer palavra ofensiva contra alguém ou destrutiva através de uma fofoca. Porque eu senti ciúmes, eu senti inveja. Eu preciso ter cuidado. Eu preciso ter domínio sobre essas situações. Palavras destrutivas, palavras que desmerecem as virtudes dos outros, porque talvez eu não seja tão bom quanto eles em alguma área. Nós temos que ter cuidado. Vivemos em um mundo onde as pessoas querem se exaltar, onde as más notícias correm, e muitas vezes a fofoca é uma má notícia a respeito de alguém para que prejudique o comportamento. Nós não podemos ser porta-vozes de fofocas para destruição de reputação de pessoas. E o quarto gigante, versículo 20, não é referido o nome. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde havia um homem de alta estatura, não diz o nome do homem, que tinha, veja bem, em cada mão 6 dedos, em cada pé 6 dedos, 24 no total. E também este nascera dos gigantes. Poderíamos comparar a cobiça. Eu tenho 10 dedos na mão, nas 2 mãos, e 10 dedos no pé. Para que 24? Cobiça. Eu quero ter mais do que eu preciso. Eu tenho aquilo que Deus já me dá para o meu cotidiano, mas eu almejo ganhar mais. Não que não possa ter um melhor emprego, não que não possa ter um melhor carro, mas isso não pode ser o foco da tua vida, porque a cobiça te afasta de Deus. A cobiça é o mal de todo o crente para cair. Cuide para não cair na cobiça. Deseje as coisas que tragam glória para Deus. E se for para a glória de Deus, Ele vai conceder no momento oportuno. Não precisa ter mais do que aquilo que seja necessário para glorificar a Deus com a tua vida. E Deus vai suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Então a cobiça é um mal terrível na vida do crente muitas vezes, porque ela é parte da minha natureza carnal. Ela é parte do meu dia a dia. E eu preciso sufocar essa cobiça através de uma vida de espírito. O gigante da cobiça, ele domina muitas mentes e muitos corações de crentes, e os crentes acabam sendo infiéis nos seus comportamentos. Tu tens passado por lutas? Quais são as tuas lutas? Quais são os gigantes que tu tens a derrotar? Precisamos matar cada gigante dentro de nós, porque ele é um inimigo para nós não fazermos a vontade de Deus. Romanos 11, 2 a 4. O que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus
contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim varões que não dobraram o joelho diante de Baal. Veja, um homem de Deus dizendo que só ele ficou. Quer dizer, só eu sirvo Deus, os demais não servem. Os demais se dobraram para Baal, só eu fiquei. Deus disse: não, não. Tem mais gente lutando, tem mais gente vencendo. Olha para as pessoas e continua a luta. Ela é diária. Não abandona, faz a tua parte e olha para mim. Não se preocupe com o que está cercando. Faz a vontade do Deus Todo-Poderoso. O Senhor quer nos usar então, irmãos, para que nós tenhamos vitórias diárias. E nós precisamos continuar dependendo de Deus. Não desista, lute. O inimigo vai provocar, o inimigo vai tentar entrar em alguma brecha. 1 Samuel 17, 26 e 27, então falou Davi aos homens que estavam com ele: que farão aquele homem que ferir a este filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem apôs esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra: assim farão ao homem que o ferir. Davi viu o exército acovardado e ele perguntou por que estava acovardado. Por causa do Golias, o filisteu. E ele perguntou: o que farão ao homem que vencer? Ele será abençoado. Ele não buscou a bênção, irmão, mas ele buscou ser um testemunho para os fracos, para encorajá-los, para fazer a vontade de Deus. Ele não recuou diante de Golias. Então é um ensinamento da palavra do Senhor. Ele nunca deixou de lutar, ele não fugiu, ele não se intimidou. Tu vem comigo, contra mim com a espada, eu venho pelo Espírito de Deus. Só aquele que realmente depende de Deus é capaz. E veja, Deus já havia preparado Davi para aquele momento. 1 Samuel 17, 36, ele já havia matado um leão e um urso. Quando Saul tentou vestir ele com aquelas vestes para que ele pudesse lutar com Golias, e ele disse: não, isso aqui eu não vou levar. Deus já me preparou com a armadura de Deus para me vencer esse inimigo. É um desafio para as nossas vidas. Deus nos dá tudo o que nós precisamos diante das lutas que temos que passar, a fim de honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos dar crescimento espiritual, Ele vai nos usar cada vez mais para encorajar os fracos, para levar a palavra de Deus aos incrédulos, para ver que há um Deus sobre todas as coisas, que nós podemos confiar e depender desse Deus maravilhoso. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. 1 João 4, 4. Deus ama aos seus filhos e Deus dá vitória em Cristo Jesus. E aqui eu falo, irmãos, muito mais das coisas espirituais, porque nós não costumamos pregar, dá para Deus que Deus vai te abençoar materialmente, ou faz a parte espiritual que Deus vai te dar a parte material. Não, estou falando da parte espiritual. Se mantenha firme fazendo a vontade de Deus. Seja qual for o pecado, seja qual for o Golias, seja qual for o gigante maior, Deus vai te dar vitória quando tu depende do Deus Todo-Poderoso. Números 11, 23. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Ali era o inimigo, era a fome. E Moisés foi se queixar para Deus. E ele disse: não te preocupa, eu estou sobre todas essas coisas. Tu vai ver que a minha mão vai trazer livramento. É isso que Deus nos exorta. Alegre-se então pelo fato de ter o Espírito Santo de Deus, que te auxilia nas lutas, nas dificuldades. O Espírito Santo que o mundo não tem, mas o mundo precisa ter, através de Jesus Cristo. Quando recebe Jesus Cristo como Salvador, crê nesse Deus maravilhoso, vai receber a salvação em Cristo Jesus. Alegre-se então por esse fato. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Ame a Deus em primeiro lugar, em todo o tempo. Medite na palavra de Deus. Assim tu vai mostrar o amor a Deus. Dependa dele nessas lutas diárias.
A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para dar o discernimento e intenção de coração. Hebreus 4:12. Deus vai te ensinar através da sua palavra, nas lutas que tu tens passado, com a vitória imediata, ou ensinar que tu deve esperar um pouco mais, esperar mais um tempo oportuno para que o ensinamento para as outras pessoas possa ser dado e a vitória possa vir de cabo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vã maneira de viver que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1:18 e 19. Lembre sempre do sangue de Cristo, que te limpou, que te salvou do pecado, que te deu a vitória. Leia depois Salmo 22, quando Davi louva a Deus por tudo aquilo que ele passou e ele deu vitória. Tantos outros salmos de Davi, escrito no livro de Salmos também, aonde ele glorifica a Deus nas lutas que ele passou, pela vitória que Deus deu no tempo oportuno, conforme a sua graça e conforme a sua misericórdia. Firme na palavra do Senhor. Então, eu falei um pouco de história no início, né? E para mostrar na palavra de Deus a necessidade das lutas. Agora eu quero trazer, para concluir, a história de um hino. Um hino do cantor cristão, hino 454, Vitórias e Lutas. Esse hino nós conhecemos, é um hino maravilhoso, escrito por Manuel Avelino de Souza. Ele viveu entre 1886 a 1962. A música é de Manuel B. Asley. Quando nós conhecemos o sofrimento das pessoas, principalmente quando um homem desse aqui, na obra de Deus, Deus permitiu alguns acontecimentos, mas ele relatou na luta que ele passou, tudo aquilo que Deus fez através do ministério dele, deve nos desafiar a continuar lutando. Por quê? Porque mostra fervor espiritual, mostra consagração, mostra separação para fazer a obra de Deus. Ele foi um pastor. Sim, ele foi um pastor da primeira igreja batista de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Esse hino, ele é tão maravilhoso que ele foi depois, mais adiante, ele foi escrito em 1917, mas em 1971 ele foi o hino oficial da 53ª Convenção Batista Brasileira, e quando a Convenção Batista formou 80 anos, ele foi um hino que foi usado na convenção para desafiar as pessoas a fazer a vontade de Deus. Então esse hino nasceu quando esse homem, Manuel Avelino, era pastor dessa igreja lá em Niterói. O povo da cidade, quando a igreja estava sendo construída, o povo da cidade, ele não ficou satisfeito com a construção da igreja. Lá em 1917 a igreja estava quase completa. E o povo começou a dizer que aquela obra era uma obra de Satanás, o povo começou a dizer que aquilo era coisa do demônio. Lembra que em 1917, pouco tempo havia o evangelho, os batistas chegaram em 1860 aqui, e em 1881, o William Babke e Ana Babke, eles chegaram lá em Santa Bárbara do Oeste e começaram com os protestantes, com os poucos batistas que tinham lá, começaram a fundar a igreja. Então, a igreja batista naquela época, ela era mal vista pelo povo da região, porque ela estava chegando. Então, eles eram conhecidos como os Bíblias. Por quê? Porque os crentes andavam com a Bíblia, coisa que muitas denominações, e a denominação mais forte da época e que é hoje no país, não usa a Bíblia, porque a Bíblia vai mostrar a verdade e a verdade vai libertar, e eles não usam a Bíblia nesse sentido. Então eles eram caçoados, debochados a Bíblia. Então a igreja estava sendo construída e houve um temporal, houve um vendaval numa noite determinada, e a igreja ruiu. E as pessoas
da cidade, não satisfeita com aquilo, atearam fogo no que sobrou, dizendo, viu, é coisa de Satanás. Aí, Manuel Avelino buscou a presença de Deus diante dessa dificuldade. Ele buscou a esperança no Salvador dele, porque só ele poderia mudar aquela imagem errônea. Mas porque Deus permitiu, ele poderia ter dito, permitiu aquilo que eu estou fazendo para a glória dele cair. Por que ele permitiu que o vento, a natureza que ele controla, derrubasse uma casa que eu estou construindo? Ele não pensou nisso. Ele buscou a Deus com a esperança de que Deus poderia, primeiro, restabelecer o mau testemunho que havia por parte da população ali e depois restabelecer a igreja local. Então ele prostrou-se em oração e ele buscou ao Senhor. E ele usou Romanos 8, 31 a 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não nos dará também com ele todas as coisas? Então ele se encorajou nesse versículo. Se Deus entregou o seu filho para me dar vida, isso aqui não é nada que aconteceu. E ele juntou o povo da igreja e começaram, a partir dali, a reconstrução. E esse hino ele criou naquele período, em 1917. Ele criou o hino que eu já vou passar para os irmãos. As palavras inspiradas de um coração dependente de Deus. Temos por lutas passados, umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder tem nos dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida, paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar e exaltar. Então são palavras de vitória. Ele compôs com o Manuel Basley, que fez a música, um hino de vitória. Na circunstância adversa, ele teve a vitória. Por quê? Porque ele começou a reerguer aquela igreja. E no ano de 1962, o ano da morte dele, a igreja, antes dele morrer, foi concluída. Temos por luta passado. Ele começou lá no início, em 17, e quando partiu para a eternidade, ainda estava lutando para construir a obra do Senhor. Então, esse é um desafio para as nossas vidas, irmãos. Não temos que lutar contra a carne, o sangue, os principados, e sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas temos vitória com a presença do Senhor. Foi o que fez Manuel Avelino de Souza. Foi o que fez Davi com seus guerreiros. Lutaram, guerrearam, por quê? Porque a obra era do Senhor. Deus colocou ele como rei de Israel. Deus colocou o pastor Manuel como pastor daquela igreja. E eles tinham em mente que tinham que prosseguir, apesar dos transtornos, das dificuldades, das lutas que teriam que passar. E é muito mais fácil, irmãos, assim como Davi foi ajudado por todos aqueles seus guerreiros, né? Por Abisai, foi ajudado por Sibecai, foi ajudado por todos aqueles guerreiros. Nós precisamos nos unir para fazer a obra do Senhor. Precisamos nos unir para lutar uns aos outros. Como? Vamos orar uns pelos outros logo mais. A oração é o poder que nós temos para lutar contra as hostes do mal, contra as dificuldades, contra tudo aquilo que possa impedir de nós fazermos a obra do Senhor. Temos por lutas passadas? Sim, temos. Mas Deus é fiel. E Ele vai nos sustentar e vai nos dar vitória. Que Deus nos proteja ao realizarmos a sua obra e nos encoraje e nos sustente. Não para não passarmos por lutas, mas para enfrentarmos as lutas e sermos vitoriosos. Deus não nos dá lutas conforme as nossas forças. Deus dá as forças para que nós possamos enfrentar as lutas que Ele nos permite enfrentar. Isso é um desafio para mim e para a tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra.
Ajuda-nos como igreja, ajuda-nos como salvos em Cristo Jesus, a continuarmos firmes, fiéis, fazendo a tua vontade, passando por lutas, passando por dificuldades, ó Deus, mas sabemos que tu estás conosco todos os dias, até o dia que venha nos levar, seja pela morte, seja pelo arrebatamento da igreja, ó Deus, mas que nós possamos permanecermos fiéis, firmes, constantes, dando glória a ti em meio a essas dificuldades, ó Deus. Sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Temos exemplos da tua palavra, temos exemplo do nosso Salvador, e que possamos viver de forma santa e irrepreensível diante de ti e dos homens. Graças te damos em nome de Cristo que eu oro. Amém.